Aula D3: Encontros e ultrapassagens. Exercício sobre encontro de dois veículos em uma estrada viajando em sentidos opostos. Então, Jarbas sai às 8 horas e 20 minutos de Jaquirana, viajando com velocidade de 76,5 km por hora para Morretes. Mário sai às 8 horas e 46 minutos de Morretes, viajando a 67,5 km por hora para Jaquirana. A distância entre Jaquirana e Morretes é de 611 km. Determine a distância que Jarbas viajou antes das 8h46, a distância entre Jarbas e Mário às 8 horas e 46, a velocidade de aproximação entre Jarbas e Mário após as 8 horas e 46, o tempo que Mário viaja até encontrar Jarbas, a distância que Jarbas viaja até o encontro, a distância que Mário... Letra A. A distância que o Jarbas viajou antes das 8 horas e 46 minutos. Então, os dados que eu vou ter que usar: o tempo, que é 8 horas e 46 menos 8 horas e 22. Então, 8 horas, os dois no mesmo horário. A diferença é de 24 minutos. 24 dividido por 60 são 0,4 horas. E o outro dado que eu tenho é a velocidade do Jarbas, que é de 76,5 km por hora. Então, já transformei aqui para horas, porque eu vou usar a velocidade em km por hora, então tem que cuidar sempre dessa informação. O tempo e a unidade de velocidade tem que ser do mesmo sistema. Então, a conta que eu vou fazer: a distância é velocidade do Jarbas vezes o tempo, já que não tem uma distância inicial que foi dada. Então, a distância vai ser 76 vezes o 0,4. Então, o 0,4 está ali, 76,5. Deu uma distância de 30,6 quilômetros. Então, a resposta: o Jarbas viajou 30,6 quilômetros antes das 8 horas e 46 minutos. Letra B. A distância entre Jarbas e Mário às 8 horas e 46 minutos. Então, os dados que eu tenho: eu vou tomar a posição de Jaquirana como sendo o quilômetro 0 e a posição de Morretes como sendo o quilômetro 611, que é a distância entre eles. Assim, a posição inicial do Jarbas vai ser 30,6 km e a posição inicial do Mário vai ser 611 km. A solução: a distância entre eles é a diferença entre as posições iniciais. Então, o x inicial do Mário menos o x inicial do Jarbas. 611 menos 30,6 dá 580,4 km. E esta é a resposta do meu exercício. Letra C. A velocidade de aproximação entre Jarbas e Mário após as 8 horas e 45 minutos. Então, os dados que eu tenho: a velocidade do Jarbas, o Jarbas está indo do quilômetro 0, em Jaquirana, para o quilômetro 611 em Morretes, então a velocidade dele é positiva, 76,5 km por hora. O Mário está vindo de Morretes, quilômetro 611, em direção ao quilômetro 0, em direção à origem do movimento. Então, a velocidade dele vai ser negativa, 675 km. Então, a solução: a velocidade relativa é o módulo da diferença entre as duas velocidades. Então, vai ser o módulo de 76,5 menos 67,5. Então, na verdade, eu tenho que fazer 76,5 mais 67,5. Então, a velocidade relativa é o módulo de 144, que continua sendo positivo, 144 km por hora. Então, a velocidade de aproximação dos dois é de 144 km por hora. Letra D. O tempo que o Mário viaja até encontrar o Jarbas. Então, eu tenho a distância inicial entre eles, 580,4 km, a velocidade relativa entre eles. Então, eu posso resolver essa questão dividindo a distância inicial, 580,4
4 pela velocidade relativa de 144. E eu vou ter um tempo de 4 horas, 0,03055 horas, que no sistema sexagesimal é 4 horas, 1 minuto e 50 segundos. Então, o Mário deve viajar 4 horas, 1 minuto e 50 segundos até encontrar o Jarbas. E ainda, se eu quiser saber o horário do encontro, eu vou fazer horário do encontro 8 horas e 46 minutos, que é o horário em que o Mário também começou a viajar, mais 4 horas, 1 minuto e 50 segundos. Então, eu vou ter o horário de 12 horas, 47 minutos e 50 segundos, que seria a resposta para o horário do encontro. Letra E. A distância que o Jarbas viaja até o encontro. Então, os dados que eu tenho, o Jarbas já tinha andado uma certa distância quando o Mário saiu, que é de 30,6 km, vai ser a distância inicial do Jarbas. A velocidade do Jarbas, 76,5 km, e o tempo que os dois estavam viajando simultaneamente, 4 horas, 0,3555. Então, tem que usar isso no sistema decimal, não no sistema sexagesimal. Vou substituir na equação distância igual a velocidade vezes tempo mais a distância inicial em relação ao Jarbas. Então, vai ficar 76,5 vezes 4,0305, 308,33 mais 30,5 e eu tenho uma multipliquei 308,3375 mais 30,5, 338,8375 km é a distância que o Jarbas viajou até encontrar o Mário. Letra F, a distância que o Mário viaja até o encontro. Então, os dados, a distância inicial dele é 0, sua velocidade é 67,5 km e o tempo 4,03055 horas. A mesma equação que eu usei para calcular a distância do Jarbas, só que agora com os dados do Mário. Então, 67,5 vezes 4,03055 igual 272,065 quilômetros ou 272 quilômetros. Então, a resposta para a distância do Mário é de 272 quilômetros até ele encontrar o Jarbas. E aqui eu posso fazer uma prova real. A distância do Jarbas mais a distância andada pelo Mário tem que dar a distância entre as duas cidades. Perseguição é um exercício em que os dois viajam no mesmo sentido. Então, para conhecer o interior do Brasil, Jarbas planeja fazer uma viagem de bicicleta de 5.554 quilômetros entre Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Boa Vista, em Roraima, em 290 horas de pedaladas. Com 15 horas de atraso, Mário decide seguir Jarbas, pedalando com velocidade de 21 km por hora. Considere que os ciclistas pedalam e descansam exatamente nos mesmos horários, e despreze as horas de descanso e determine. Então, exatamente no mesmo tempo de descanso, me permite fazer essa exclusão, não considerar o horário de descanso nas contas. A distância que o Jarbas andou quando o Mário inicia a viagem, a velocidade relativa de aproximação dos ciclistas, depois de quanto tempo de pedalado Mário alcança Jarbas, a que distância de Boa Vista Mário alcança o Jarbas. Então, as 4 perguntas, vamos lá. Pergunta A. A distância que Jarbas andou quando Mário inicia a viagem. Então, os dados que eu tenho, o tempo é 15 horas que ele saiu antes,
A velocidade é a distância que ele quer andar dividido pelas 290 horas, então posso descobrir a velocidade que o Jarbas está pedalando. Então, 5.554 dividido por 290 deu a velocidade de 19,15172 km por hora. Então, agora, a solução. Distância vai ser velocidade vezes tempo. Então, a velocidade que eu descobri, vezes 15, me dá uma distância de 287,276 quilômetros. Ou seja, o Jarbas viajou 287 quilômetros antes que o Mário iniciou a viagem. Pergunta B. A velocidade relativa de aproximação dos ciclistas. Então, os dados que eu tenho, a velocidade do Jarbas, 19,15, e a velocidade do Mário, 21 km por hora. A velocidade relativa é o módulo da diferença das duas velocidades. Neste caso, os dois ciclistas viajam de Jaqueirana para Boa Vista, então os dois viajam no mesmo sentido. Vou colocar o quilômetro zero em Jaguarão, e com isso os dois vão ter velocidades positivas. Então, a minha resposta vai ser o módulo de 19,15172 menos 21 vai dar menos 18,84828. O módulo é você tirar o sinal, então o módulo é a resposta que eu obtive sem sinal. Então, dá para clicar no errado, era só para tirar o sinal. O módulo vai ser 1,84828 km por hora. Então, a velocidade de aproximação, com valor arredondado para 3 algarismos significativos, é de 1,85 km por hora. C. Depois de quanto tempo de pedaladas, Mari alcança Jarbas? Então, os dados que eu tenho é a distância inicial entre eles, de 287,276 km, a velocidade relativa de 1,84,828 km por hora, e com isso eu vou calcular o tempo, que é a distância dividido pela velocidade relativa. Então, 287,276 divide por 1,84828, eu tenho um tempo de 155,4288311 horas, ou seja, 155 horas, 25 minutos e 48 segundos. A resposta, então, Mari deve pedalar 155,4 horas até alcançar o Jarbas. D. A que distância de Boa Vista Mário vai alcançar Jarbas? Então, uma solução é usar os dados para calcular a distância que o Jarbas andou. Então, eu tenho a distância inicial do Jarbas, 287, eu tenho a velocidade dele e eu tenho o tempo. Com isso, eu posso calcular distância igual a velocidade inicial vezes tempo, mais distância inicial, multiplica a velocidade pelo tempo, e aí eu somo os 287 km. O resultado disso vai dar 3.264,005 km que o Jarbas andou antes de encontrar até ser encontrado pelo Mário, ser alcançado pelo Mário. Ou eu calculo a distância que o Mário andou. Então, a distância inicial do Mário é 0, a velocidade do Mário é 21 e o tempo continua sendo o mesmo. Então, aqui, velocidade vezes tempo mais distância inicial, multiplico 21 pelo tempo e eu vou encontrar 3.264,005. Então, é um encontro, porque as duas distâncias são iguais. Realmente, pelas contas, aquele tempo está certo, porque naquele tempo o Jarbas alcançou o Mário. Agora eu posso descobrir a velocidade, quanto falta para os dois chegarem em Boa Vista. Então, a distância até Boa Vista vai ser a distância total da viagem, 5.554 km,
menos a distância que os dois ciclistas já andaram, 3.264. Então, essa subtração dá 2.290 km, que é a resposta para a pergunta B. Ultrapassagem. Um ônibus com 17,6 metros de comprimento, viajando a 91,8 km por hora, vai ultrapassar um caminhão com 24,8 metros de comprimento que viaja a 70,2 km por hora. O ônibus entra na contramão quando está a 4 a 5 metros do caminhão e volta para a sua pista depois que sua parte traseira está 6,6 metros na frente do caminhão. Determine a velocidade relativa dos veículos, a distância que o ônibus anda a mais que o caminhão durante a ultrapassagem, quanto tempo demora a ultrapassagem, que distância o ônibus percorreu na contramão. A velocidade relativa dos veículos. Então, os dados, aqui como trabalha com distâncias e tempos que vão ser pequenos, eu tenho que pegar a velocidade do ônibus, 98,1, dividir por 3,6 para ter ela em metros por segundo. Então, a velocidade do ônibus é de 25,5 metros por segundo. A mesma coisa, peguei a velocidade 70,2 do caminhão, dividi por 3,6 e aí eu tive a velocidade do caminhão de 19,5 metros por segundo. Agora, a velocidade relativa é igual ao módulo da diferença entre as duas velocidades. Então, não sei se eu já chamei a atenção para vocês, esses dois risquinhos nas extremidades das contas significam um módulo. Isto é, depois de fazer a conta, se der resposta negativa, eu tenho que tirar o sinal. Então, na minha velocidade relativa, 25,5 menos 19,5, 6. O módulo de 6 é 6. Então, a velocidade relativa dos dois veículos é de 6 metros por segundo. B. Que distância o ônibus anda a mais que o caminhão durante a ultrapassagem? Então, os dados que eu tenho, o espaço que o caminhão vai para a pista contrária antes de ultrapassar, de 4 a 5 metros, chamei de distância A. O comprimento do ônibus, 17,5 metros, chamei de CO. O comprimento do caminhão, CC, 24,8 metros. E o espaço que o ônibus tem que passar no caminhão antes de voltar para a sua pista, para não cortar o caminhão, provocar um acidente. Então, a solução vai ser a soma dessas 4 distâncias. Então, ele tem que andar 4 a 5 metros até que a parte da frente do ônibus alcance a parte traseira do caminhão. Depois tem que andar mais uma distância igual ao comprimento do ônibus até que as duas partes traseiras fiquem lado a lado. Aí tem que andar mais o comprimento do caminhão até a parte traseira do ônibus ao chegar na parte da frente do caminhão. E aí tem que dar mais uma distância de segurança de 6 metros aqui, antes de poder voltar para a pista para não atrapalhar o trafegar do caminhão. Então, a solução vai ser somar as 4 distâncias, 4,5 mais 17,6, mais 24,8, mais 6,6. Isso tudo são 53,5 metros que o ônibus tem que andar a mais que o caminhão durante a ultrapassagem. C. Quanto tempo demora a ultrapassagem? Então, os dados que eu tenho, a velocidade relativa de 6 metros por segundo e a distância que o ônibus tem que andar a mais que o caminhão. Então, levando isso em consideração, o tempo vai ser distância dividido pela velocidade relativa, 53,6 divide por 6, são 8,93333 segundos, uma dízima periódica. Então, com 3 algarismos significativos, a resposta é que a ultrapassagem demora 8,93 segundos. D. Que distância o ônibus percorreu na contramão? Então, os dados que eu tenho, o tempo de ultrapassagem, 8,9333 segundos, e a velocidade do ônibus, 25,5 metros por segundo. Solução, então, vai ser distância igual a velocidade vezes tempo, e aqui eu tenho que considerar a velocidade do ônibus, não a velocidade relativa. 25 vezes 8,93333 segundos dá uma distância de 227,8 metros.
Então, durante a ultrapassagem, o ônibus percorre 227,8 metros na contramão. Exercício de passagem, quando um veículo se movimenta no sentido contrário e passa ao lado de outro veículo. Dois trens andam em sentidos opostos em trilhos paralelos. O trem A, com comprimento de 286 metros, anda com velocidade de 55,8 km por hora. O trem B, com comprimento de 341 metros, anda com velocidade de 39,6 km por hora. Determine a velocidade relativa dos dois trens, o tempo que um trem leva para passar completamente pelo outro trem, a distância que o trem A percorre durante a passagem, a distância que o trem B percorre durante a passagem e por quanto tempo o trem menor fica totalmente ao lado do trem maior. A velocidade relativa dos dois trens. Então, o trem A tem velocidade de 55,8, dividido por 3,6, são 15,5 metros por segundo. O trem B tem velocidade de menos 39,6, que dividido por 3,6 são 11 metros por segundo. Esta velocidade aqui é negativa, porque os dois trens viajam em sentidos contrários e eu escolhi positivo para a velocidade do trem A. Poderia ter feito o contrário, não ia ter problema nenhum. Agora a solução, velocidade relativa é o módulo da diferença da velocidade A e da velocidade B. Então a velocidade relativa vai ser 15,5 menos 11, ou seja, 15,5 mais 11, módulo de 26,5 é 26,5 metros por segundo. Então, a resposta, a velocidade relativa dos trens é de 26,5 metros por segundo. B. O tempo que um trem leva para passar completamente pelo outro trem. Então, os dados que eu tenho, a velocidade relativa, que nós calculamos na pergunta A, e a distância que um tem que andar em relação ao outro. Então, é a soma dos dois comprimentos, 286 mais 341, 627 metros. Então, nesse exercício, ele é muito parecido com o exercício em que o ônibus passa sobre a ponte, resolvido na aula CD1, mas agora eu posso considerar que um trem ficou parado e o outro trem passou pelo primeiro trem com uma velocidade que é igual à velocidade relativa. Então, a solução, distância sobre tempo, 627 dividido por 26,5 são 23,6603 segundos. Com 4 algarismos, a resposta é: a passagem demora 23,66 segundos. C. A distância que o trem A percorre durante a passagem. Então, os dados que eu tenho são o tempo de passagem, 23,66 segundos, e a velocidade do trem A de 15,5 metros por segundo. A solução, distância, velocidade vezes tempo, multiplico 15,5 por 23,66 e eu vou ter uma distância de 366,773 metros. O trem percorre 366,7 metros durante a passagem. Letra D. A distância que o trem B percorre durante a passagem. Então, é a mesma solução do exercício anterior, mas ao invés de usar a velocidade do trem A, eu uso a velocidade do trem B, multiplico a velocidade pelo tempo e eu vou ter uma distância de 260,3 metros que o trem B percorre durante a passagem. Pergunta E. Por quanto tempo o trem menor fica totalmente ao lado do trem maior? Então, os dados que eu tenho, a velocidade relativa, que nós calculamos há pouco, 26,5, e a distância relativa, que vai ser o módulo da diferença entre os dois comprimentos. Então, são 55 metros de diferença. Então, a solução vai ser distância, velocidade relativa, tempo igual a distância por velocidade, 55 dividido por 26 são 2,075 segundos. Então, essa é a resposta
Arredondado para 3 logaritmos, o trem menor fica 2,08 segundos totalmente ao lado do trem maior.